está no canal Desvendando Pirâmides. O canal que foi criado para nós ajudarmos, talvez você, um parente, um amigo, que caiu num golpe de fraude financeira. Porque o que mais tem nesse país é isso, né? Golpe. Até eu estava comentando aqui antes, agora temos o golpe da marmita. Mas vamos falar de fraudes financeiras. Então, nós trouxemos hoje aqui um convidado muito especial, Dr. Leonardo Carriço, ele é psiquiatra, porque o Dr. Leonardo o senhor quer se apresentar? Quer dar o seu breve currículo para nós, por favor, para quebrar o gelo aí? Vamos lá. Posso falar, vamos lá. Eu sou psiquiatra, eu concluí a residência médica de psiquiatria em São Bernardo do Campo, né? Eu sou de Santos, mas agora eu transito ali por São Paulo, Santos, até no ABC também. E atualmente eu integro a equipe de transtornos do impulso da Faculdade de Medicina da USP. E, claro, não é o foco nas fraudes financeiras propriamente ditas, mas a gente vê um perfil de pacientes lá muito semelhantes com algumas pessoas que têm mais propensão a cair nesse tipo de golpe, né? E acho que mais pra frente a gente vai Hoje falar nós temos tempo, nós né? temos mais 10 horas para ficar aqui conversando, vai dar bacana isso aqui. E estamos também com o Dr. Jorge Calazans, a maior autoridade no país como advogado sobre golpes e fraudes financeiras, tá, doutor Jorge? Tudo bem, Toninho? Doutor Leonardo, a quem eu já conheço, é um excelente profissional que está aí, né, nessa área. E assim, quando ele falou de impulso, eu acho que é bem isso, né? Esse pessoal, na hora de investir o dinheiro, eles investem por impulso, né? Aparece lá propaganda 10% ao mês, aí o pessoal já pega toda a economia da vida e coloca numa pirâmide financeira. Então, doutor Leonardo, vamos lá. O Jorge estava falando sobre a minha carreira. Eu sou redator publicitário. E quando eu me formei na Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo, eu vi assim que aqueles textos bobinhos não iam dar em nada. Então eu falei, eu li que o ser humano responde muito mais a um apelo emocional do que um apelo racional. E eu comecei a fazer cursos de psicologia. Eu fui aprender sobre vazios emocionais, vontades dominantes e até eu criei uma expressão textos com alma, que vendem mais. Tudo bem, eu aprendi toda essa estratégia para vender, talvez, esquimó para esquimó uma geladeira, tudo bem. Mas no caso das pirâmides, o que me surpreende é que toda hora sai na mídia, Dr. Jorge sai no Fantástico, sai na TV Record, sai no Estadão, falando sobre golpes, e cada vez mais pessoas caem nos golpes. Então, usando esse lado desse perfil, entendeu, emocional, como é que esses golpistas conseguem seduzir, persuadir essas pessoas e qual a característica do perfil psicológico desse povo que cai nesse golpe de vai ganhar 1 trilhão num ano? É bacana você ter mencionado isso porque, né, do mesmo jeito que o senhor sabe que o apelo emocional ele é fortemente atrelado, né, a essa sensação da pessoa de, não sei, de repente mudar de vida fazendo um tipo de aplicação ou, né, achar que vai ter ganhos muito significativos ali. Então, é muito interessante a gente analisar que os golpistas também sabem disso. Então, eles se utilizam muito dos gatilhos, né? dos gatilhos emocionais e, muitas vezes, a fase em que a pessoa está, no momento de vida dela. Não é incomum a gente ver, né, pessoas com, por exemplo, um transtorno depressivo que está aí mais carregado, né? Ele está cheio de sentimentos de negatividade, e aí ele está lá navegando pelo celular quando aparece aquela proposta super tentadora e ele vê naquilo uma oportunidade de mudar de vida, de ser feliz de novo, né? Como se estivesse pegando um atalho aí, né? E os golpistas, eles se aproveitam disso, né? Da vulnerabilidade das pessoas e principalmente da vulnerabilidade emocional das pessoas, né? Para de fato conseguirem fazer e fazer as pessoas caírem nesses golpes. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Né? Então, fazer uma dúvida que eu tenho, assim, eu como atuo, né, nesse segmento, esse perfil, porque eu vejo a frieza porque assim, lá no escritório a gente tem inúmeros clientes que nós atendemos e uma das coisas que já aconteceu com vítimas é elas tirarem a própria vida após uma situação de perda financeira.
Eu estava até comentando, eu tenho clientes, né, que eles ficam extremamente ansiosos em casos que vão demorar de 8 a 10 anos, todo dia eles estão vivendo aquilo. Então, essa pessoa, quando aplica esse golpe, ele é um quê? Ele é um perfil de um psicopata, um sociopata? Qual a diferença disso? É uma dúvida que eu tenho, porque ele não se importa. Eu até outro dia, ouvindo uma pessoa, eles falando assim, eles ganharam dinheiro, então agora dane-se, sabe? Bem assim. É sociopatia, é psicopatia? O que esses golpistas, qual é o perfil Boa desse? pergunta, é minha dúvida também. Uhum. Primeiro que assim, uma coisa muito curiosa, e eu nem sei se a gente tem na psiquiatria uma resposta para isso, primeiro que mudou-se, né, ao longo do tempo, exatamente por conta das tecnologias, que hoje você não precisa estar ali cara a cara com a pessoa para aplicar um golpe. Ele não precisa vir na sua cara para falar do bilhete premiado ou, né, Sim. não sei, qualquer outro tipo hoje pela de internet golpe. ele faz tudo pela rede social. Então ele está aplicando golpes em pessoas que ele nem está vendo. Então muitas vezes nem tem uma emoção assim, ou talvez não tenha a racionalidade suficiente, mas com certeza essas pessoas têm um traço do que a gente chamaria, né, do transtorno da personalidade antissocial, que tende a quebrar regras, a não se importar com o sentimento alheio, né, carecer de empatia. E quando a gente tenta fazer essa distinção, né, entre o sociopata e o psicopata, na verdade, a psiquiatria não vai tecnicamente chamar ninguém de psicopata, né? Esse conceito de psicopatia é algo que vem mais do passado, é um conceito da psicologia, e a gente agrupa na psiquiatria os dois, né, como um conjunto da personalidade antissocial, sendo o psicopata propriamente dito, que é, né, o que as pessoas adoram aí ver série de psicopata, de ver Sim. aquele cara frio, sem sentimento, que não liga pra nada, que da maldade mesmo, né? E esse daí, o psicopata, ele tá dentro do grupo dos antissociais, mas os antissociais é uma minoria. Sim. Né? A maioria dos antissociais, eles têm um traquejo social, eles têm toda uma sedução. Eles conseguem, porque são excelentes vendedores, né? Porque vender, como diz o Toninho, você vai ganhar 1 trilhão ao ano. Tem uma operação que eu estava vendo que, se fosse feita o que o golpista estava prometendo, ele ia ter todo o dinheiro da terra em 2 anos, né? Para ele. Eu tinha uma máquina de imprimir dinheiro também. Então, Mas, olha, só para alertar, você que está nos assistindo, viram o que eles falaram. Quando você está depressivo, você pode comprar por impulso. Por favor, não entra nesse golpe. Quando você está depressivo, faz o que eu fazia quando eu estava. Eu ia no Shopping Guatemi, em São Paulo, enchia a cara de roupa. Compra por impulso uma camisa, compra por impulso um sapato, mas não entre no golpe desses canalha, desses criminosos. Combinado? Continuando. Bom, aí tem a... Fazer o quê? Tem que alertar, nós estamos aqui para isso. Doutor Leonardo, eu li, o Jorge me passou, as fases que entram tanto o golpista como o lesado, que a primeira fase é a negação. Né? O tadinho do lesado, ele não aceita que levou um golpe, né? E fica naquela fase. E eu já falo, e o golpista, brincando com o Jorge, eu falei, o golpista não aceita que ele foi descoberto. Ele começa a negar, não é nada disso. Então ele começa... qual a sensação que tem o ser humano? Eu vi pessoas que a economia toda ficaram... Eu peguei uma senhora fazendo Uber, ela falou para mim, eu falei assim, senhora, parabéns, mas ela falou assim, eu estou aqui porque eu estava comentando do nosso canal, do podcast, fala, eu sou uma das vítimas. Ela perdeu R$500 mil, o dinheiro, e está fazendo Uber agora com carro alugado. Falei, senhor, me deu pena. Ela falou, como o golpista não a viu, ele está pouco se lixando, mas ele deve deduzir que é um ser humano que está comprando o produto dele, o golpe dele. Qual é essa fase de negação? Como é que a pessoa se sente e também o golpista se sente, por favor? Tá. Essa questão das fases, né, ela é muito atribuída, né, pegando assim, uma analogia ao luto. Né? E não deixa de ser um luto, assim, a gente sabe que o luto... Perdeu o dinheiro, né? Exato, o luto, ele nada mais é do que uma grande mudança na sua vida negativa, a perda de alguma coisa que era muito importante ali para você. Não está necessariamente relacionado a perder uma pessoa.
O luto ele pode ser a perda de algo, né? Exato, e quando a gente fala perda, não é necessariamente a morte, né? Que é da onde vem o luto. Sim. Como, por exemplo, um... Relacionamento, pode ser. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Uma separação conjugal de um casamento, a pessoa vivencia essas fases também, né? Então, assim, é muito importante você ter essa percepção, principalmente quando você é a pessoa que está passando por algum tipo de problema, né? Por isso que acompanhamento psicológico é muito importante. A questão de que naquela fase você está mais vulnerável, né? Naquela fase você está mais propenso a cair em golpes, ou então a começar a fazer apostas, por exemplo, né? As pessoas acabam buscando aquela satisfação em alguma outra forma, né? E muitas vezes acaba indo pelo caminho dos golpistas, infelizmente. Nessa fase o doutor falou bem, eu acho que não é só o luto que a gente imagina de morte, né? Morreu um ente, então eu estou nessa situação. É a própria perda do capital. Imagina, porque nessa situação tem muitos que perderam. Eu tenho casa, carro, coloco as economias da vida inteira, né? Então a primeira sensação dele é a negação, né? Ele primeiro começa a negar, ele não quer acreditar que ele foi vítima do golpe. É engraçado. Aí ele começa até muitas vezes falando, olha, e aí tem uma situação que é a pior, né? Desde a entrada em vigor do pacote anticrime, em 2020, até foi uma das coisas feitas pelo Sérgio Moro, quando ele era ministro ali, né, que ele coordenou. O estelionato, que é o crime que a gente discute nesse caso, ele deixou de ser um crime de ação penal pública incondicionada e virou ação penal pública condicionada à representação. É um pouco técnico, mas é importante as vítimas entenderem, né? Esse prazo, por conta dessa mudança, você tem que denunciar no criminal, né? Fazer lá uma reclamação sobre ter sido vítima em até 6 meses do tempo que você descobriu que foi vítima do golpe. Então, o que eles fazem? Eles começam a enrolar as pessoas para que as pessoas, esse prazo acabe. Então, eles vão conduzindo. Então, você, olha, não foi o golpe, foi o ataque hacker, é mentira, o advogado ali, ele quer tomar teu dinheiro, ele quer fazer isso, quer aquilo, porque ele quer conduzir isso para que estoure o prazo da vítima de entrar com a representação criminal. Então, depois de 6 meses, aí muitas vezes ele some, não dá mais satisfação nenhuma, e aí muitas vezes é onde a vítima tem a fase da aceitação. Ela já passou a aceitar esse golpe, né? Mas é complicado para a pessoa, né? Porque imagine, ela está sentindo vergonha também. Como é que ela vai falar? Imagina o marido, sustenta a casa, vai chegar para a esposa e que fala, olha, estamos dando rasteiro em cobre e chamando o mendigo de sua excelência. Já perdi tudo, como é que a gente faz? Você entendeu? E a vergonha dele, e a família inteira, vai todo mundo apontar, né? Vai todo mundo apontar para ele se sente assim, de um jeito, sabe? Inclusive, está acontecendo agora, isso aí não é só que tem muito dinheiro, 500 mil, milhão. As pessoas agora estão entrando nas bets. O ministro deve ter lido, o ministro Luiz Fux ordenou ao governo que proíba quem tem Bolsa Família e tem outro lá, uma ação continuada, não pode usar esse dinheiro em apostas bets. Brincadeira. Pô. Você dá um dinheiro que já não é muito para ele comer, ele vai usar em aposta, quer dizer, é um problema crasso nesse país mesmo. Viu? O doutor Leonardo tem um artigo sobre isso, né? Então, e é muito legal que você falou das bets, essa questão do não importa a quantidade de dinheiro, porque assim, lá dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, a gente atende desde pessoas graduadas que têm uma boa condição de vida, né, que vieram de família rica, até pessoas mais humildes, que não tinham muito patrimônio, mas fato é que a perda ali, ela vai ser proporcional ao que você tem. Né? Tem gente que tinha fazendas e fazendas que conseguiu desfazer o patrimônio inteiro. Então, assim, independe se é X ou 100X, é o X significativo para aquela pessoa. Então, assim, a quantidade de dinheiro perdida não é um dos critérios. Né? Em compensação, quando a gente fala de transtorno do jogo, né, porque as bets nada mais é do que um transtorno do jogo adaptado. Porque quando a gente fala de transtorno do jogo... Opa, explica, por favor. Transtorno do jogo. Transtorno do jogo se não me engano, é a única dependência comportamental que
tem caracterização no DSM, que é o Guia Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental. É por onde os psiquiatras se baseiam para dar diagnósticos psiquiátricos. E como que ele foi montado, né? Porque, assim, como que a gente sabe que depressão no Brasil é a mesma coisa de depressão no Japão ou depressão nos Estados Unidos? Precisa ter um consenso entre as sociedades e tudo, né? Então, basicamente, a primeira edição deles foram vários psiquiatras que sentaram juntos e foram falando a respeito, e de lá para cá eles só vão atualizando, né? E até então achava-se que as dependências, de maneira geral, elas se restringiam ao uso de substância, porque é muito fácil, isso qualquer pessoa consegue, ou conhece alguém que já teve problema com álcool, com cocaína, com maconha, com drogas de maneira geral. Agora, você falar que alguém é dependente de jogar, assim, me parecia estranho no passado. Mas foram vendo, né, com a ampla legalização dos cassinos ao redor do mundo, né, foram vendo que tinham pessoas que perdiam o controle mesmo. E não era uma questão cognitiva, embora, claro, isso interfira, mas o que eu quero dizer com isso, não é uma questão de aquela pessoa, ela perdeu tudo porque ela é burra. Ela perdeu tudo porque ela é burra. É a mesma coisa do uso de droga. Ele perdeu tudo na droga porque é drogado, é burro e foi no caminho errado. O que eu quero dizer com tudo isso é que existem pessoas que têm uma desregulação no que a gente chama do sistema de recompensa cerebral. Que é aquela questão sempre da busca pela excitação, sempre da busca, porque, sendo muito sincero, tem pacientes lá que a gente atende que eles contando as histórias, que, por exemplo, de máquina de caça-níquel, o comportamento deles com o caça-níquel é igualzinho o comportamento de um usuário de crack lá da Cracolândia. Os caras, eles ficavam a madrugada inteira na frente ali do caça-níquel, fazendo dívidas, pedindo dinheiro para as pessoas, às vezes sem comer, sem dormir, sem ir ao banheiro. Aquela sensação, né? Aquele tesão, me desculpe a palavra, mas é a verdade. Tesão mesmo. É o que eles buscam ali constantemente. Ele fala mais alto que tudo ali naquele momento, porque de fato a gente sabe que aquelas pessoas têm algumas alterações no funcionamento cerebral mesmo. Está explicado. E doutor, é até uma questão. Então, esse nosso comportamento, né? Principalmente eu estou vendo de ficar, porque o caça-níquel é aquele que você fica com o negocinho aqui. Eu estava vendo até esse movimento que a gente faz. Como é que você atualiza o feed do Instagram? Você acaba Como é que você atualiza? Fazendo o mesmo movimento do caça-níquel. Você acha que eles não sabem disso? Sabem, eles sabem disso. E você vai ficando viciado nesse tipo de coisa, né? Então, nós também estamos ficando viciados nessa movimentação aqui, porque isso aqui lembra um caça-níquel. O doutor falou uma coisa assim, eu falei, corroboro. Eu conheço um senhor que é viciado em jogo do bicho. Joga todo dia. Quando ele não tem dinheiro, eu já vi ele pedir dinheiro para a netinha de 10 anos, tem R$5 para emprestar para o vô, para jogar no bicho. Brincadeira. Então está explicado, é o transtorno do jogo. E esse, né, quando a gente fala do jogo do bicho, da Mega Sena, ele é ainda menos sedutor no sentido de a gratificação ela não é imediata ali, né? Por exemplo, ele não pode jogar no bicho de madrugada, porque depende do bicheiro lá organizar e ver qual que vai ser o bicho da vez. Sai uma vez por dia, a Mega Sena sai, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, não sei direito. Mas quando a gente traz isso para a tela do celular ali da pessoa e ela tendo o controle a qualquer momento do dia de ficar com esse comportamento e de buscar por esse prazer, aí a gente está falando de uma coisa que já é sabida, né? Que o transtorno do jogo, 1% das pessoas que tiverem... na verdade, não é nem que tiverem acesso a jogo, porque é 1% da prevalência da população. Então, se a gente está falando no Brasil aqui de 220 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 vão ter problemas com o jogo, vão fechar critérios para transtorno do jogo. E outros 1,5% vão ter o que a gente chama de jogo problemático, que ele não chega a ter a quantidade suficiente de critérios, porque lembra quando eu estava falando do DSM? O DSM ele vai mais ou menos numa onda assim. Para você fechar o critério para transtorno do jogo, precisa ter 5 desses 9 aqui. Né? E quando eu falo de jogo problemático, precisa ter 3 ou 4 dos 9, mas não 5. E o que eu tava querendo dizer com isso é que mais 1,5% vai ter problemas relacionados ao jogo. E quando a gente lembra que essas pessoas moram com pessoas,
tem filhos e tem... Aí a gente pode quadruplicar esse número, porque não é uma pessoa afetada. Quando tem... Não, afeta a família. É né? algo parecido com a dependência química, assim, né? E a aí, gente fala de destruir o patrimônio. trazendo esse assunto, né, que também está relacionado a patrimônio, porque assim, eu falo por mim, eu já dei diversas entrevistas, toda entrevista que eu dou, até o podcast tem esse papel aqui, é feito um alerta do que tem que ser feito antes de investir o dinheiro. Então, consulta o site da CVM, olha, veja, não existe Bitcoin com rendimento fixo de 10%, até porque a moeda oscila. Tem uma série de recomendações. Eu não sei nem se existe um estudo, mas daria para ter uma analogia nisso, esse comportamento impulsivo, porque as pessoas sabem que tem tudo para ser uma pirâmide, mas eu vejo que eles arriscam também. Eles chegam e falam, olha, a pirâmide no comecinho é legal, né? Vou entrar, vai dar aqueles 10%, eu vou conseguir tirar meu dinheiro e vou partir para outra. Eu acho que é bem isso também, é comparado a essas apostas também, né? Sim, eu não sei dizer sobre os investimentos em si, mas quando a gente fala, né, de apostas online, até mesmo do jogo raiz ali, o cassino, digamos assim, a gente vê, sim, um perfil meio pré-estabelecido. Claro que isso pode não seguir essa regra, mas a gente vê homens que normalmente fazem uso de substâncias, se colocam em situações de risco, são aqueles que a gente chama de sensation seeker, que é aquele que busca a sensação o tempo todo. É um arriscador compulsivo, né? Exato, ele busca adrenalina compulsivamente. E assim, isso não está intimamente ligado a um transtorno mental propriamente dito, mas isso pode fazer parte da personalidade da pessoa sem ter nenhum tipo de transtorno, mas pode sim estar relacionado a alguns transtornos mais impulsivos, como, por exemplo, uma personalidade borderline, ou até mesmo o TDAH, que está super em pauta. Né? A gente sabe que essas pessoas são mais impulsivas por si. Então, assim, eu desconheço estudos que lidam diretamente com investimentos de alto risco, mas fazendo uma analogia que me parece lógica, acho que dá para a gente extrapolar para esse lado, sim. Dentro da estrutura de pirâmide financeira, você tem, logicamente, as camadas, né? Você tem ali no topo quem é o faraó, né? Que a gente chama, que é aquele que é o grande líder, o idealizador da pirâmide. Abaixo dele você tem os sócios dele, pensando na pirâmide mesmo. Aí, aqui numa outra camada, você tem os líderes e aqui você tem um grupo de pessoas que são pessoas que sabem que é uma pirâmide financeira, mas eles aceitam correr esse risco, tá? De colocar o dinheiro, porque eles são, tipo assim, é uma aposta. Eu vou colocar o dinheiro, eu sei que a poupança dá 0,3, mas aqui dá 10%. Se eu souber a hora de tirar o dinheiro, eu vou me dar bem. E, logicamente, na última camada, você tem aqueles que o golpista enrolou mesmo. Mas tem esta camada aqui de pessoas que são arriscadores, eu digo, compulsivos. E a gente tem pessoas, né? Eu atendo pessoas que não caíram em uma pirâmide, caíram em 5. É o mesmo, a gente lá, olha, caí nessa e nessa. Então, ele montou uma carteira de investimento de pirâmide financeira. Bom, agora voltando aqui para as pirâmides, as fases. Nós saímos da fase da aceitação, da negação. Ele já aceitou que caiu no golpe. Aí vem a fase da raiva. Pô, ele vai culpar o tadinho do advogado que não tem nada a ver com isso, com o erro dele, entendeu? Vai culpar de que maneira? O advogado tem escritório para pagar, tem custas. Aí o advogado cobra, pô, você está querendo ficar rico às minhas custas. Brincadeira desse lesado. Ele acabou de entregar a vida dele, a alma dele para um golpista. Entendeu? E essa fase da raiva, por que ele vai descarregar em outras pessoas e ele não se assume, olha no espelho e fala assim, não, eu sou o culpado? Olha, eu acredito que é muito mais fácil você buscar, né, alguma motivação externa do que interna, porque acaba machucando muito mais, né? Quando você se responsabiliza por esse ato. A culpa é minha, eu culpo quem eu quiser. Deve mais ou menos por aí. Ou menos por aí. Doutor Jorge pode falar mais sobre isso? Porque... eu acho que, vendo, né, equiparando as fases do luto, tem um momento que a pessoa, primeiro ela vai negando, né? Olha, eu não é nada, vou esperar. Aí fica. Daqui a pouco, quando ela chega... Tem bons argumentos. O golpista é hacker, bloqueio do banco, ele vai enrolando legal. Aqueles 6 meses que você falou. Sim. Quando ele cai em si, aí ele quer descontar em alguém, né?
Ele deve chegar em casa, como você falou, né? Imagina, chegar em casa, ele acabou, imagina, chegar para um... assim, primeiro deve ser uma sensação horrorosa, né? É uma pessoa, como a gente acompanha, outro dia eu estava até conversando fazendo uma live, mas eu nunca, até pela nossa atividade profissional, eu nunca parei e eu não posso, de fato, me envolver, né? Para a gente conseguir tocar a nossa atuação. Mas parar e pensar o seguinte, eu coloquei todo o dinheiro da minha vida, o dinheiro da minha família, e depois um dia você vai lá ver que você caiu num golpe, que você perdeu tudo e você deixou a sua família à míngua, eu acho que deve ser uma das piores sensações que alguém pode ter. E aí você fica numa revolta mesmo, né? Imagino você também, porque você estava falando agora, eu estava pensando, é quase um assistente social. O assistente social não pode ter empatia da pessoa que ele está... O doutor também. Uhum. O doutor também. E você deve sofrer diariamente com esses casos que chegam, teus clientes chegam lá arrasados, você tem que ter um coração é o que eu estava até valente. comentando, né? São pessoas que elas estão extremamente ansiosas, né? E a ansiedade também é algo que é da área de vocês, né? Então, são casos longos, né? Mas a pessoa ela quer uma resposta a cada 15 minutos. E ainda, antigamente, né? O doutor Leonardo é mais novo que a gente, né, Toninho? Mas a gente tinha, né? Não era o WhatsApp, né? Quando a pessoa ela queria falar com o advogado, ela tinha que marcar um atendimento no escritório, aí ele ia lá, conversava com o advogado. Agora, a ferramenta do WhatsApp possibilita que ele chegue, ele fala, olha, me responde agora, de madrugada, domingo e tal. Então, fica claro que a pessoa está vivendo aquela situação, doutor, o tempo inteiro. Ela não consegue parar de pensar em outra coisa, aí tem que ter até... Eu ontem mesmo, de vez em quando eu dou umas divididas, né? Eu cheguei para um e falei, cara, você precisa voltar a tocar a sua vida. Porque se você ficar preso a isso, você não vai conseguir recuperar. Vai arrumar câncer para cima dele. O doutor pode falar isso sobre doenças cancerígenas, mágoas, carregar uma sacola de mágoa, libera umas no seu nome técnico, mas você vai acabar ficando doente, você vai poder... Concorda, doutor? Há alterações hormonais, sim, alterações metabólicas ligadas ao estresse, né? Mas, assim, o que eu gostaria de pontuar, né, que você citou da ansiedade, é que ela pode ser tanto um fator de risco quanto consequência, né? Porque, assim, naturalmente, uma pessoa que está ansiosa, ela está muito preocupada com o futuro, tudo, e muitas vezes ela pode estar no momento mais vulnerável para cair num golpe, né? Ou então, o contrário, né? Às vezes ela foi na maior boa vontade lá, realmente... Às vezes ela nem tem aquele perfil mais impulsivo, tudo, mas o golpista, ele é sedutor, ele sabe como levar a pessoa no papo, né? E aí, quando ela se dá conta, aí, quase inevitavelmente, ela vai vir a desenvolver algum transtorno psiquiátrico, né? Muitas vezes, ansiedade, né? O transtorno da ansiedade generalizada, que seriam aquelas ruminações de preocupação acerca do futuro, irritabilidade, de não conseguir dormir, ou então ela vai para o polo mais depressivo mesmo, que é, né, eu acho que todo mundo conhece alguém que já teve depressão, né? Que é aquela coisa da tristeza, do sentimento de culpa, de desesperança, com alterações físicas também, altera o sono, altera o apetite, né? E é normalmente nesses momentos em que... Por exemplo, traçando novamente o paralelo para os pacientes com transtorno do jogo, é nesse momento que eles buscam ajuda. Então, né? então assim, o Brasil hoje, a gente tem um estudo, né, que eu vou falar aqui, né, porque cada pirâmide que aparece, a gente vê que aumenta o número, né, mas estima-se aqui que 15% da população já caiu em fraudes financeiras. 15%. Então a gente poderia dividir esses 15% em dois grupos. Primeiro, um grupo que são pessoas que estão ansiosas e ali, quando tem uma oportunidade, ela atropela tudo, não quer saber, não vê nada por conta dessa ansiedade. E imagino também que o segundo grupo são aquelas pessoas que não são ansiosas, mas acabaram sendo seduzidas pelo golpista e acabam ficando ansiosas
por conta da situação, né? Então são dá para dividir eu acho assim. que dá, eu não sei se é 50-50 essa conta aí também, não sei se tem algum estudo que esclarece essas questões pra gente, mas que tem muita emoção da ansiedade envolvida aí no meio, eu não tenho a menor dúvida. Né? Pelo menos o que a gente vê na prática mesmo, na clínica, na assistência a esses pacientes, são pacientes completamente ansiosos. E, assim, quando a gente fala de tratamento para essas pessoas, né, da parte da psiquiatria, muitas vezes vai envolver medicamento, mas a parte da psicoterapia, dele né, como vocês vinham pontuando bem essas questões das fases do luto, quando ela vivencia essas fases, né, acompanhada por um psicólogo, é melhor, né? Com certeza. Ele consegue ter um entendimento muito mais claro da situação, ele começa a buscar recursos, seja recursos psíquicos, financeiros, de relacionamentos, né? Ele busca recursos para lidar com aquele problema de uma maneira muito melhor, né? Muito mais funcional do que se ele se mantiver naquele looping da ansiedade e achar que vai resolver as coisas sozinho. Que é perigosíssimo. Pode chegar ao extremo. Pode ceifar a própria vida. Muitos talvez caiam naquele perfil que o Jorge comentou, daquelas pessoas que caem em um, depois caem em outro, em outro, em outro. Né? Ele acha que vai resolver aquilo sozinho. Porque alguns golpistas, eu vou pegar o exemplo aqui, o caso da NUI, né? NUI Social, um caso que um golpe que um americano veio, né, aqui para o Brasil, se juntou com os brasileiros golpistas e deram prejuízo em milhares de pessoas aqui no Brasil. E esse pessoal aplicou o golpe da NUI. Depois que o golpe acabou, eles chegaram e eles migraram para outra pirâmide financeira e estão recrutando as pessoas que perderam dinheiro na NUI para ir para esta pirâmide financeira. E ainda tem um golpe dentro do golpe, que eles inventaram a história, né? Imagina, os sócios do americano inventaram uma história que tem que processar o americano lá nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão se blindando da responsabilidade deles. E aí, pior ainda, eles chegaram e falaram, nós somos a ponte entre o advogado americano e vocês. Então é o seguinte, meu Pix, faça o Pix dos honorários do advogado. Eles reuniram milhares de pessoas, existem milhares de pessoas fazendo pagamentos para esse mesmo pessoal que estava aqui aplicando esse golpe. E aí, com uma situação de uma ação nos Estados Unidos que sequer tem viabilidade. Eles devem redigir algum documento lá no Word. Não, fizeram um parecer. É impressionante, vamos lá. Falando da fase do luto. Nós tivemos uma fase da negação, que nós brincamos, a negação de ambas as partes, do golpista e de quem levou o golpe. Depois vem a fase da raiva, que ele vai culpar outras pessoas, não a ele. Depois de passar por tudo isso, ainda essa fase do luto, ainda traz a fase da barganha, ou seja, ele já levou o golpe, já aceitou que levou o golpe. E agora o golpista vai lá e tenta barganhar com ele, falar que não, olha, não vai para o advogado, vai complicar a tua vida, não é melhor, vai atrapalhar tudo, nós vamos... Ele ainda entra nisso. Não quero falar que ele tem QI de ameba, por favor, mas o que passa um cidadão a acreditar num 7-1 desse tamanho? É muita sedução, é muito traquejo, né, de levar as pessoas, né? Esperança de recuperar, achar que... E vulnerabilidade, pela situação que o doutor falou, eles estão vulneráveis, ou seja, a maioria está aí com um transtorno de ansiedade, eles estão vulneráveis, então assim, é aquele negócio, né? A gente está falando de luto, então numa situação que você perdeu algo, né? Isso acontece em relacionamentos, né? Você vai lá, né? Muitas vezes, olha, eu vou melhorar, eu vou fazer, aí fica negociando, né? Olha, vamos lá, que vai dar certo, vamos fazendo, acontecendo. Então chega nesse ponto. E a pessoa, quando está vulnerável, ela acaba caindo nessa situação, né? Então, assim, eu acho que o doutor Leonardo falou, e que praticamente a conclusão que eu chego, né? É que, e aí eu até selecionei, né? Eu fico, nossa, esse cliente está ansioso, então é esse. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o grande volume de vítimas que existem no Brasil, de algum jeito, o transtorno de ansiedade, ou antes ou depois, ele está ligado. Então, tudo isso acaba sendo meio que uma consequência do problema, né? Sim, então, assim, se eu estou ansioso, é capaz de eu chegar, eu estou com um problema financeiro, então ou eu vou numa bet,
né? Ou eu vou numa bet ali, tentar virar o jogo ali, conseguir levantar o dinheiro porque no cartão amarelo do Bruno Henrique, ou se não eu vou numa pirâmide financeira que está prometendo 10% a cada uma semana, porque o cara me prometeu que eu vou ganhar R$ 1 trilhão e nesse ponto eu vou conseguir mudar a minha vida, resolver os meus problemas. E tem aqueles também, como eu disse, que chegaram num ponto que os problemas aconteceram e aí quando ele se depara com a situação de ter as contas para pagar e perceber que ele não tem o dinheiro, aí ele fica extremamente ansioso. Então a ansiedade está ali nos dois polos da história. Sim, tanto causa quanto consequência, né? E você em algum momento falou dessa questão, desculpa, mas o não sei o que, do QI de ameba, e é legal trazer isso porque a gente vê os mais variados perfis de pessoas caindo nessas coisas. Muitas vezes você vai ver gente com pós-doutorado e que não sei o que caindo em 5 golpes seguidos. Então, Olha assim, só. não é uma questão de Tá vendo? inteligência. Né? Não, Porque racionalmente... É emocional, é quem só nunca... praia. Exatamente. É a questão se você pega a pessoa ali naquele momento de vulnerabilidade, você pega a pessoa em que ela não tá com as faculdades mentais muito bem estabelecidas, e muitas vezes, né, esses golpistas, eles não... O golpe não vai durar um dia, não é você fez o Pix e acabou. Não, muito provavelmente daqui um mês ele vai te mandar uma foto lá falando, olha, rendeu não sei quanto. Do mesmo jeito que se você começar lá no tal do Tigrinho, por exemplo, o jogo do Tigrinho, que é o né? mais famoso, o próprio algoritmo desses sites, eles são feitos para você ganhar em algum momento. Porque se não fosse, se você tem que trazer aquela memória do caramba, isso foi gostoso, isso foi bom, eu devo tentar de novo. Porque se você não traz isso, se você já viu alguém que entrou no cassino a primeira vez com R$ 1.000, só se deu mal e a pessoa quer muito voltar no outro dia, a chance disso acontecer existe. Mas é muito mais provável que essa pessoa volte no dia seguinte... Quando ela ganhou um pouquinho, né? Quando ela ganhou um pouquinho. Então, os golpistas também sabem disso. Então, eles vão, né, dando migalhas ali ao longo do tempo, ou então fingindo que estão dando migalhas. Não, você falando vai dando uma clareza, assim, porque é bem isso, né? Você entra no golpe, né? Até as pessoas falam, mas estava pagando direitinho. Sim, porque se não pagar direitinho, né? Ele não vai ser atraente, não vai fazer você dar... A segunda, né? Você chegou, colocou R$ 10.000, aí tá pagando direitinho. Aí você fala, puta, pagando direitinho, eu vou colocar 50. Aí coloca mais, daqui a pouco coloca mais, aí daqui a pouco deixa de pagar. Então, assim, tem que ter a recompensa, né? Claro, se não tiver recompensa, não vai ter aquele estímulo para fazer de novo. Né? A gente carrega essa memória afetiva das coisas que a gente se recorda que foram boas, que você teve uma sensação prazerosa e, naturalmente, você busca aquilo novamente. Lá no caso da GAS do Gladson, né, do Farol dos Bitcoins, uma das coisas que eu vi, o pessoal falando que saudade daqueles 10%. Então eles falando dos 10% de rendimento. No Brasil, que saudade dos rendimentos. Anos atrás já teve 10% a poupança. Entendeu? E tinha o overnight também, ainda tinha o overnight. Mas é interessante, nós estamos caminhando aqui na fase do luto, né? Então, interessante como o golpista fala, então, nós falamos no começo, ele sabe de todas esse caminho, sabe todos esses gatilhos que ele pode disparar para convencer e ficar imune a uma ação, aquela fase da raiva, que ele vai culpar o advogado e não ele, que ele errou. Aí ele aceita, aí vem a fase da depressão. Aí, essa daí é uma fase que eu considero perigosa. Assim, eu leigo, porque ele já está com humilhação, está com vergonha, entendeu? E ainda é capaz de levar, então... Você vê um momento que tira a própria vida, né? Deve ser, né? Justamente. Ele está nessa fase. Sim. Doutor, a minha experiência, assim, com apostadores, de ver quando a pessoa vai buscar ajuda... Quase sempre ela tá com ideação suicida, assim, porque não é que é a solução para resolver os problemas da minha família, mas não, é que envolve muito sentimento de vergonha, de culpa, a culpa principalmente, né, porque muitas vezes essas pessoas são os homens, né, como eu falei, aquele A grande maioria é homem. E a gente sabe que culturalmente os homens costumam ser os provedores, claro que isso tá mudando, mas assim, a gente ainda vê uma geração muito disso.
Então, muitas vezes é aquela pessoa que literalmente acabou com o patrimônio da família. E os homens, eles são, em sua maioria, investidores de fraudes financeiras e investidores são homens, né? A gente tem um estudo sobre isso e são homens, e realmente é o que você está falando. E os homens, assim, a gente vê uma tendência a buscar mais risco, mais envolvimento em atividades perigosas, quando a gente compara a população masculina com a feminina, isso é uma verdade. Então, até por isso que a gente vê isso acontecendo mais com os homens, né? Esse perfil mais... Então muitas vezes, até tirando uma dúvida, quando chega nessa fase da depressão, inevitavelmente a pessoa, em algum momento, ela pensou que resolveria o problema dessa forma. Aí, muitas vezes, ele está querendo administrar essa coragem, seria isso? Ou seja, eu vou buscar... Estou indo no psiquiatra, porque está vindo coisa na minha cabeça e eu não tenho coragem de fazer, é melhor não criar essa coragem. Olha, existem os mais variados perfis, mas o que costuma aparecer no consultório, muitas vezes não é nem por vontade própria, são os familiares que acolhem e levam. Sim. E eu já vi em ambiente de pronto-socorro hospitalar, diria que nesse ano, pelo menos uns 5 casos em que a pessoa deu entrada com uma ideação suicida estruturada ali, ele já sabia, ele já tinha um planejamento do que ele ia fazer, mas que alguém levou ele lá... Para evitar o pior. Para evitar, e tudo relacionado às bets, né? Em questão de perder o patrimônio todo. Então, né, essa questão da ideação, né, dos pensamentos suicidas, né, e os próprios pensamentos suicidas, hein, a gente chama, né, que existem os passivos, existem os ativos. Né? Os passivos seriam mais aquela coisa do... eu não vou fazer nada para me matar, de fato. Mas seria melhor talvez eu não estar aqui, né? É aquela coisa do mais melancólico. Agora, o planejamento ativo, não, ele já está estruturado, ele já está pensando, ele já está planejando em como vai fazer. E não existe muito bem uma regra. Existem pessoas que vão deprimir, mas que pelos mais variados motivos não apresentam ideação suicida em nenhum momento. Mas isso é uma coisa que chama muita atenção de quem está ao redor, principalmente quando aquela pessoa fala, porque muitas vezes ela não fala. Na maioria das vezes ela não fala. Ela vai se abrir com o psiquiatra se falar. Né? Exatamente por conta de todo o estigma e de toda a culpa que aquela pessoa está sentindo pelo sentimento mesmo de insuficiência, né? E é um movimento, como é que eu posso dizer, antinatural. A pessoa tirar a própria vida, a gente, né, instintivamente sempre busca a sobrevivência, né, como espécie. Então, e eu gosto sempre de falar também que assim, toda pessoa que está passando por isso, ela é algo ambivalente, no mínimo, né? Ela nunca vai estar 100% determinada a fazer, justamente por conta disso, né? E não pense, então, que aquela pessoa que fala que realmente está pensando em fazer tudo é para chamar atenção, ou que jamais faria, porque vocês se surpreenderiam. Doutor, curiosidade agora para mim. Que responsabilidade é a sua, hein? A minha profissão é o seguinte, o cara compra ou não compra o produto que eu anunciei. Mas o seu, às vezes, cai esses perfis, sabe, suicidas. Fala, eu sou detecta, fala assim, nossa, ele está, sabe, propenso a tirar a própria vida. E aumenta muito. Quais são os caminhos que vocês têm, ainda mais nesses casos assim, de perder o patrimônio inteiro da família? Tá. Existem muitos tipos de tratamento para falar, né, sobre a questão daquela pessoa que está com uma ideação suicida estruturada, e tem que avaliar muitas questões. Primeiro é a família daquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa, quando revela para a família, e normalmente ele mentiu e escondeu da família por meses, às vezes por anos, aquele comportamento que gerou todos os problemas, quando ele revela, existem 2 caminhos que as famílias tomam. Ou acolhem, ou fala vagabundo, cretino, irresponsável, burro. Isso, burro, sai da minha casa. E aí esse é o cenário mais preocupante na minha visão. Tá. Né? Que é aquela pessoa sem nenhum tipo de suporte. Quando a pessoa tem um suporte adequado, ela tem algum tipo de vigilância em cima dela, uma casa que as pessoas conseguem ali ficar de olho e tudo, não tem, como é que eu posso dizer, um risco muito alto ali de cometer o suicídio, assim, não existe algo tão palpável. Eu gosto sempre de falar isso, que a psiquiatria é uma das áreas, acho que é a área da medicina menos palpável das coisas, né? Não existe muito bem,
vou fazer o exame para ver se eu estou com depressão. Não, o exame é a consulta com o psiquiatra, né? Então, a avaliação do risco de suicídio, claro que existem algumas escalas, né? Existem algumas coisas que a gente tenta trazer para mais material, muitas vezes por conta do lado do direito, Sim. que o juiz ele não quer saber o que o psiquiatra achou, para ele o que está no papel, né? Então, essas coisas são importantes no fim das contas, mas a parte de você compreender aquela dinâmica daquela família, se ele tem algum tipo de segurança estando em casa, ou se aquele planejamento de fato é algo que está muito ativo, que você acredita que ele vai fazer alguma coisa ali, se ele sair do seu consultório, a opção que nós temos é iniciar algum tipo de tratamento sobre internação psiquiátrica mesmo, né? E muitas vezes a internação ela pode ser até involuntária, que é aquela quando o paciente ele não concorda com a internação. Muitas vezes porque o juízo dela está alterado. Né? Tá. Então, nesses casos, a gente pode sim indicar uma internação involuntária. E normalmente quando acontece isso é quando a família leva. Né? Porque nos outros casos a gente vai pegar essas pessoas se tiver sorte, se a tentativa de suicídio dela falhar. Né? Agora eu fiquei falando aqui, vai abrindo uma série, né? Porque nós convivemos diariamente com pessoas ali que... Agora eu entendi que posso classificar os meus clientes nesses dois segmentos, eu vou observá-los, né? Aqueles que ficaram deprimidos, aqueles que ficaram ansiosos e os que já eram ansiosos. Mas tem algum estudo relacionado à questão do suicídio, a uma proporção de suicídios que estão ligados a perdas financeiras? Se a grande maioria dos suicídios são relacionados a isso? Porque a gente sempre vê, né? O cara perdeu muito dinheiro, se suicidou, a empresa quebrou, se suicidou, o cara faliu. O grande crack nos Estados Unidos. Sim, essas situações. Em então, 1930, se jogavam dos prédios. A bolsa então, pelo jeito, quebrou. deve ser um grande componente, né? Eu já, sabe, sim, você já é um adiantou fator de um pouco a minha pergunta, porque eu ia também responder, inclua nessa resposta que o Dr. Jorge criou. Só de curiosidade, já apareceu algum cliente, produtor, que perdeu tudo nessas fraudes financeiras? Mas vamos responder do Jorge primeiro. Nas fraudes financeiras, eu ainda não cheguei a pegar ninguém que caiu em fraude financeira propriamente dita. Tá. Agora, bets, esse ano, explodiu. As apostas, né? As apostas online. E assim, é sempre ou as apostas ou o cassino online mesmo, que seria o tal do tigrinho. E qual que tinha sido a sua... se existe... Né, algum estudo relacionado a suicídio e perda financeira? Porque, pelo jeito... É o primeiro passo. Eu imagino assim, o cara perdeu tudo, o primeiro passo é ele, vou me suicidar. Existem, acho que, diferentes perfis de pessoas quando acontece uma coisa dessa. Mas eu desconheço algum estudo que lide diretamente do suicídio com as perdas financeiras, mas a gente sabe, sim, que grandes perdas financeiras são fatores de risco para vir a desenvolver depressão, por exemplo. Sim. E a gente sabe que depressão é um dos maiores fatores de risco para suicídio. Então, elas estão intimamente ligadas. Eu não sei te dizer se é o fator de risco que mais pesa, eu acredito que não até, mas é bem importante. E a gente vê isso aumentando cada vez mais, né? À medida que isso vai se normalizando e se tornando acessível a toda a população, a tendência aqueles 1%, eles não mudam, aqueles 1% que eu falei, né? Quando a gente fala do jogo. Não mudam no Brasil, não mudam nos Estados Unidos, no Japão. Assim, os estudos eles são bem parecidos quando trata de prevalência disso. Tá. O que muda é o acesso dessas pessoas, que hoje as 200 milhões de pessoas têm acesso, só basta você fazer assim. Posso? Pode. Desculpa, porque o tema... E assim, eu convivo diariamente com essa situação e acabo... Então, assim, ouvindo o doutor Leonardo aqui, tem uma situação que falam que as vítimas, elas são gananciosas, né? Olha, até a dificuldade que nós temos em atuar nesses casos, muitas vezes, é o entendimento das autoridades. Então, assim, eu não vou pegar esse caso porque a vítima caiu no golpe porque ela também é tão gananciosa quanto o golpista que aplicou. Então, assim,
Faz sentido isso mesmo? A ganância está inteiramente ligada? Ou pelo que eu estou vendo assim, que a questão está mais ligada até à ansiedade, né? A questão de conseguir o dinheiro rápido, tudo, do que de fato uma ganância, né? E sim um transtorno de ansiedade, né, doutor? Eu acho que, assim, quando a gente fala da ganância propriamente dito, assim, zero ciência aqui. Eu tô falando Aham. de percepção. Eu acho que a ganância, ela tá mais ligada a quem aplica os golpes do Sim, que aqueles que caem no golpe. perfeito. Porque Isso é aqueles que bom. caem no golpe, eles estão mais envolvidos ali em acreditar no que a pessoa tá falando, né? E claro, quem não gosta de ganhar dinheiro? Não existe É sim. ninguém que não gosta. Uhum. Né? E quando mexe com isso, quando a pessoa sabe te passar essa mensagem dos lucros exorbitantes e do não sei o quê, e você vê aquela pessoa e realmente ele tá com um carrão, ele tá com dinheiro e tal, naturalmente a pessoa fica um pouquinho mais tendenciosa e fala, poxa, devo seguir os passos desse cara aqui, devo seguir o que ele tá me orientando, porque ele sabe o que faz, né? Ele claramente é bem sucedido e ele sabe o que tá fazendo. Então, nele eu posso confiar. Então, eu acho que é menos ganância e mais, como é que eu posso dizer, talvez ingenuidade, assim, de confiar nos outros, né? Talvez falta de educação financeira, né? Também. É um dos fatores. Você não tem uma Opa. educação financeira, então, Uma lógico, matéria que podia entrar nas escolas desde o... Na minha época era curso primário, eu nem sei como fala hoje. Entendeu? Fundamental. Fundamental. É. Tem que ter educação financeira, porque E aí também por eu que acho eu que até quero essa saber o questão da valor do inteligência PIB? emocional também, né? É. Que nem para essa Também. questão Também. de cuidar das emoções, né? Sim, sim. E a gente vê as mais diferentes respostas aos mais diferentes sentimentos, né? Tem gente que quando tá um pouquinho mais triste vai descontar, não sei, uma caixa de chocolate. Tem gente que vai fazer compras. Compra. Tem gente que vai usar cocaína. Tem gente Tá. que vai se isolar no quarto. Então, assim, por isso que um acompanhamento com um psicólogo, que eu ressaltei que é bem importante, é muito importante para você entender essas emoções, né? Porque todos vamos apresentar essas emoções em algum momento da vida. E saber o que fazer quando chegarem, né? Esses momentos. Você ter recursos psíquicos, recursos de relacionamentos, recursos financeiros, não sei, qualquer tipo de recurso para lidar com aquilo da maneira mais funcional possível. Exatamente porque nesse momento você está vulnerável. Então você está mais propenso a cair em algum tipo de golpe. E fica aqui até uma mensagem carinhosa para as famílias. Quando alguém da família cair no golpe, não falar Seu burro. seu burro, seu idiota, show! Não, acolhe e fica de olho. Fica de olho que pode vir um suicídio aí a galope. É isso? Exato. A ideia é acolher e, assim, buscar tratamento, porque a gente sabe que, por mais penoso que seja, existe tratamento para isso. Tá. Né? E ele não vai ser passar no psiquiatra e o psiquiatra prescrever lá um antidepressivo e você achar que O beleza, ansiolítico está resolvido. funcionou. Não, envolve É. toda uma abordagem, às vezes uma abordagem da dinâmica familiar, às vezes, não sei, existem múltiplas abordagens de psicoterapia para lidar com esse tipo de situação, né? Então ela vai muito além de tomar o remedinho ali todo dia. Então, acho que seria importante na nossa atuação, né? Como advogado, além da orientação técnica, né? De chegar e direcionar a vítima, ou seja, aos procedimentos jurídicos que ela tem que fazer, eu acho que eu vou incluir no meu atendimento às vítimas, né, a orientação de buscar um psicólogo. Porque pelo que a gente tem conversado aqui, isso não é a ganância, situações que envolvem ali, né, a ansiedade e outras questões, né? Então acho que tem que ser ali, eu Pode vou tentar incluir. Se eles estiverem abertos para isso, eu Procurar não o sei se doutor, muitas claro. vezes, lógico, o doutor Leonardo recomendando aqui, mas muitas vezes eu não sei se eles estão preparados para ouvir que seria interessante buscar ajuda psicológica, né? Porque Sim. ele vai falar, você não sabe de nada, não é isso e tal, e é difícil, né? Quando entra nessa questão de emoções, né? Da saúde mental, que esse é o tema, né? Da questão da saúde mental, as pessoas têm que ter muito cuidado para falar. Mas aqui eu acho que seria um ponto importante deixar. Até Sim. eu vou estudar, se eu vou, de repente, pôr um psicólogo lá para conversar com Não. Sim, às vezes é interessante mesmo. Olha, é que vocês estão falando, porque essa fase do luto, a última, que cai muito bem,
para o golpista é a resignação, né? É a aceitação. A pessoa aceitou que levou o golpe, aí já está triste, já está lá no... cavou um buraco, está na fossa, não sei como a família está tratando, se chamou de burro, se está acolhendo. É uma fase que o golpista adora, porque falou, isso aí é caso perdido. Porque nós temos 35 milhões, pelo número que você falou, percentual, quase 35 milhões de brasileiros já caíram no golpe de fraude financeira. Quantos desses já aceitaram e se resignaram, entendeu? Que perderam o dinheiro, coloca em lucros e perdas da contabilidade, esquece. Vou, sei lá, minha vida agora, sabe, eu vou dar, sei lá o que, o Deus dará. Então, nessa fase, assim, porque assim, são quase 20%. Então, essa fase é uma fase boa para o golpista, né? A aceitação, eu entendo que muitas vezes é boa até para a própria vítima, né? Agora passou o tempo, saí da depressão e agora eu aceitei. Porém, o que nós temos observado, existem casos que o dinheiro sobra, tá? Porque, assim, toda essa questão da busca pelo ressarcimento, né? Ela envolve tempo. Então, quando você aceita e não buscou o seu direito, muitas vezes aquele dinheiro que você investiu, ele poderia voltar. Então, eu entendo que pode existir uma aceitação, e não é porque eu sou advogado interessado, né? Mas pode haver uma aceitação, mas não deixe de buscar seus direitos. Não deixe de buscar seus direitos. Não faz o jogo do golpista. Porque isso é importante para o golpista, porque ele chega, a pessoa aceitou, e o que ele vai fazer? Ele já vai partir para outro golpe, porque não processaram ele, e aí tem esse sentimento de impunidade que é gerado, né? Ou seja, eu dei o golpe ali, as pessoas agora aceitaram que tomaram o golpe, e eu vou partir para o próximo e vou buscar outras vítimas. Busque os seus direitos, porque hoje existem mais de 5 bilhões apreendidos pelas autoridades, e esse dinheiro, ao final dos processos, ele teoricamente tem que voltar para as vítimas, tá? E se não volta, o dinheiro vai para a União Federal. Então, busque seus direitos. Não aceite, né? Aceite que você e tudo passa, né? Nessa vida, tudo passa, os problemas passam. Aceite o recomeço, que você tem que recomeçar, buscar novas formas de recuperar o seu capital, aquilo que foi perdido. A vida tem altos e baixos, mas não deixe de buscar seus direitos. Primeiro, que muitas vezes a polícia acaba fazendo o trabalho, só que ao longo do tempo, são processos longos, não se percebe. E esse dinheiro poderia voltar. E a outra questão é que, se você aceitar, esse bandido continua solto, aceitar sem buscar os seus direitos. Esse bandido continua solto aplicando golpes. Então é importante essa fase da aceitação. Aceite o recomeço, mas não aceite o golpe que foi aplicado em você. Busque os seus direitos. O golpista, se ele não sofrer nenhum tipo de represália, ele continua. Ele continua. Mesmo sofrendo, ele vai continuar. Vai continuar. Porque ele sabe que a justiça ela é muito burocrática, vai demorar muito. Então, nesse meio tempo, ele já está aplicando outros golpes. Doutor Leonardo, dos 1.600 empresas, adivinha quantos estão presos? Pouquíssimos. Agora, o que a gente... E aí, falando, né, desses que aplicam... nós temos Devanir Santos, da Midas Trend, né? Devanir, eu acho que ele deve estar no 5º, 6º golpe. Né? 5º, 6º. Ele chegou... Inclusive, ele aplicou um golpe da seguinte maneira, que ele falou, se você quiser recuperar o dinheiro na Midas, você vai ter que depositar... para cada vítima da Midas, que são 60 mil pessoas, ele chegou, vocês têm que depositar R$200 para essa plataforma que eu montei, liberar o dinheiro, e as pessoas depositaram. Se fosse um escritório de direito, assim? Ele montou uma outra operação e falou que era uma forma de recuperar o dinheiro deles investindo nessa. E milhares de pessoas colocaram dinheiro. Aquela corretora e ele continua impune, né? Aquela que deu o golpe do seguro. Sim, o golpe da falsa corretora. A falsa corretora. O cara perdeu tudo, ele falou, mas você fez o seguro? Que seguro? Você não fez. Pô, aí ainda arruma para tirar mais o dinheiro. Você tinha que fazer, mas faz o seguro aí, faz o Pix do seguro, acabou. Geralmente é assim, né? O golpe da falsa corretora, ele é assim.
A pessoa chega, ela faz o investimento, né, dizendo que é uma corretora estrangeira e tal, e é um golpe muito, muito vil assim, porque ele está relacionado à educação, né? Nós aqui questionamos a falta de educação financeira e são exatamente pessoas que estão buscando educação financeira, então eles querem aprender. Então, geralmente, assim, aprende investindo, investir e as pessoas colocam, elas entram para ter essa educação financeira e depois, quando elas colocam e começam a operar o dinheiro delas, eles criam um probleminha no sistema que perde o dinheiro todo. Aí eles chegam para essas pessoas e falam, né? Olha, você tinha feito o seguro que a gente tinha colocado no contrato? Aí a pessoa que perdeu todo o dinheiro fala, não, eu não tinha, não sabia, não vi. Puxa, tu devia ter feito. Aí a pessoa vai lá, mas como é que funciona? Não, agora não dá mais, mas se eu conversar com o gerente do banco, eu acho que eu consigo. Aí ele vai lá, dá um tempo e fala, olha, o gerente do banco falou que se você depositar 10% do valor ali, ele consegue acionar o seguro. E aí a pessoa vai e coloca de novo. Então ele aplica o golpe. Nessa situação exatamente de desespero, ele na vulnerabilidade, né? Bom, nesse exato momento, chegou no momento de agradecer, entendeu? A colaboração, Dr. Jorge Calazans, Dr. Leonardo Carriço. Tem mais alguma coisa para falar, doutor? Não, acredito que não. Foi um Não? papo bem Legal. bacana, né? Doutor Jorge? Olha, foi muito esclarecedor. Tomara que não seja a última vez, né? É a primeira e não seja a última que eu possa acompanhar aqui junto com você, se vir o doutor Leonardo novamente. Porque, assim, abriu minha mente em relação ao comportamento dos meus clientes. O perfil psicológico, comportamental das vítimas e dos golpistas. Sim. Agora eu queria falar com o pessoal que está em casa, está nos assistindo. Vocês anotaram? De tudo que nós falamos aqui é muito importante. Então, esse é o nosso canal, Desvendando Pirâmide. Nós vamos continuar trazendo pessoas assim tão competentes como o doutor Leonardo para abordar todo esse sistema de crime, sabe, que está acabando com as famílias, está acabando... É impressionante. Então, nós estamos aqui para isso, tá? Assine. Convide amigos para assinar também o nosso canal Desvendando Pirâmides. Por enquanto, doutor Leonardo, muito obrigado. Doutor Jorge, muito obrigado. Estamos aqui. Bye, bye.